tudo bem? Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho os nossos conhecimentos sobre a narrativa, que a gente já conversou um pouquinho. Nós vamos ver, através de uns slides que a Tia Fê preparou, alguns elementos importantes na escrita de um texto narrativo. Então, prestem atenção nos slides e nas explicações, ok? Vamos agora observar os slides que a tia preparou e vamos conversando sobre eles, ok? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai lembrar o que é uma narrativa. Vou ler para vocês. São textos que procuram entreter e despertar a imaginação por meio da imitação da realidade, contando um fato ou acontecimento. Ou seja, quando a gente produz um texto que conta um fato, seja ele real ou imaginário, nós estamos escrevendo uma narrativa. Mas para escrever uma narrativa, a gente não pode sair escrevendo sem pensar em nada. Nós temos que pensar em 5 elementos principais, que são os personagens, o tempo, o espaço, o narrador e o enredo. Nós vamos ver agora cada um deles. Vamos começar pelos personagens. Os personagens são os seres que praticam todas as ações durante a história. E a gente tem, basicamente, 2 estilos de personagens. Os que são principais, aqueles que são os que mais aparecem na história, e temos os personagens secundários, que são os personagens que interagem com esse personagem principal. Geralmente, são a família desse personagem, o inimigo desse personagem, ou os amigos desse personagem. E aí a gente pode dar um exemplo. Por exemplo, na historinha da Branca de Neve, nós temos a Branca de Neve como personagem principal e como personagens secundários nós temos os 7 anões, a bruxa, o príncipe, ou seja, todos os outros personagens que interagiram de alguma forma com a Branca de Neve, ok? Agora a gente vai lembrar um pouquinho sobre o narrador. Já sabemos que narrador é quem conta a história, mas o que você não sabe é que ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser apenas um observador, ou seja, só contar a história, e ele pode também ser participante da história. Quando a gente conta uma história sobre a nossa vida, nós, além de estarmos contando a história, nós também somos personagens dessa história. Agora vamos aprender um pouquinho sobre o enredo. O enredo é a história, é o que sustenta a narrativa. E para fazer uma narrativa, nós temos que seguir uma sequência de início, meio e fim. Para a escrita de cada parte do enredo, do início, do meio e do fim, nessa tela nós podemos ver alguns exemplos, algumas dicas para você começar as suas frases. No começo, você pode utilizar o era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, entre outros. Quando você vai escrever o bloco do meio, né, o que aconteceu na trama, você pode utilizar então, de repente, quando, em seguida. E quando você vai finalizar a história, contar o final, o que aconteceu no final, você pode utilizar no início da sua frase. Foi então, por fim, finalmente, portanto, entre outras dicas que a tia Fê colocou aqui. Agora, o espaço. O espaço é onde a narrativa acontece. Essa história pode ser contada numa escola, pode ser uma história que aconteceu num bosque, numa cidade, ou até que aconteceu em 2 lugares diferentes. Um personagem que estava na escola e depois foi para um parque com os amigos. Um personagem que estava na sua casa e que, de repente, foi passear na praia. Então, o espaço é o lugar onde a história acontece. Sobre o tempo. O tempo é o momento em que acontece essa história.
quando a gente utiliza as expressões era uma vez, uma semana depois, às 6 horas, na hora do almoço, nós estamos fazendo uma sugestão do tempo em que essa narrativa está acontecendo. Era uma vez, por exemplo, mostra perfeitamente que é uma história que já aconteceu, ou seja, no passado. Enfim, segundo ano. Essa foi a nossa aulinha sobre narrativa. Espero que tenham gostado. Nós vimos 5 elementos fundamentais para escrever um texto narrativo, né? Personagens, o enredo, que é a história, o tempo, em que tempo que ela aconteceu, o lugar e o narrador, ok? São muitas informações, a tia Fê sabe. Mas, aos pouquinhos, nós vamos colocando tudo isso em prática. Eu vou colocar uma atividade lá na nossa salinha de aula virtual. Vocês vão acessar e vão escrever uma parte do texto que a tia Fê já iniciou, ok? Pensem em todos esses elementos. Não esqueçam. Tudo bem? Um beijo e até a próxima!